tarde, meus amores! Tudo bom com vocês? Ai, a tia Cíntia já tá morrendo de saudade, viu, gente? Tomara que essas aulas voltem logo, né? Pra gente poder fazer nossa bagunça em sala. Hein? O que vocês acham? Então, meus amores, na nossa aulinha de hoje, de história, nós vamos ver como eram as vilas e as cidades de antigamente, tá? Então, nós vamos pegar esse livrinho aqui, ó, o livrinho grande de história, tá bom? E nós vamos colocar lá na página 26, tá? Onde diz assim, as vilas. Antes de as cidades serem como são hoje, os povoados que se instalavam passaram a formar vilas. Se você visse uma vila no Brasil nos anos de 1700, encontraria lugares que se pareciam como este, aqui, ó, esse aqui da foto, ó. Esse aqui era um tipo de vila lá da época de 1700, porque antigamente, gente, não existiam essas cidades que nós conhecemos hoje. Eles faziam as vilas, primeiramente, né, que eram pequenos povoados. A água para beber era conseguida nos chafarizes, ó, igual esse chafariz aqui no meio de uma vila. Por isso, o chafariz era o ponto de encontro das pessoas. Quanto mais o povoado crescia, mais bonita era a sua construção. A água suja, a urina e as fezes eram jogadas em um poço no fundo do quintal que parecia uma fossa aberta. Gente, devia ser um cheiro ruim, não é mesmo? Também costumavam ser recolhidas as barricas e levadas para um rio próximo ou para o mar, quando a cidade ficava no litoral. As famílias que moravam na vila plantavam, criavam animais e fabricavam tudo o que precisavam. Em um quarto bem fechado, os moradores guardavam a pólvora, as armas e o sal, que eram produtos muito caros, usados como medicamento e para conservar os alimentos. Então, gente, primeiramente, essa imagem aqui, ela não representa a realidade realmente de como era aquela época. Essa imagem aqui, ela pode ser uma imagem ilustrativa, a gente não pode ter certeza, mas a gente pode ter mais ou menos uma ideia de como eram as vilas naquela época, entendeu? Faz a gente refletir um pouquinho de como começaram as vilas daquela época. Hoje em dia, né, em muitas cidades ou muitos municípios, há pontos de encontro em praças, né? E antigamente, os pontos de encontro onde as pessoas ficavam, se encontravam e tal, eram nos chafarizes, que inclusive eram lá que elas pegavam as suas águas. Há muito tempo, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, já se chamou Vila Rica. Se você estivesse lá séculos atrás, encontraria um lugar assim, ó, tá bem assim aqui no livro de vocês, ó. Vila Rica. Quem pintou essa imagem aqui foi Thomas Ender, em 1832. A Vila Rica cresceu entre as montanhas, onde se fazia a exploração do ouro. Ó, tá vendo? Como é que eram as vilas? Elas não eram tão grandes quanto as cidades, né? Os moradores das áreas onde aconteceram as descobertas do ouro e pedras preciosas, em especial o diamante, viviam próximo às serras que existiam na região, chamadas de Minas Gerais. Gente, lá é chamado de Minas Gerais porque tinham diversas minas, minas de ouro, de pedras preciosas, enfim, diversas minas. Nas terras que hoje fazem parte do estado de Minas Gerais. É por isso que é chamado de Minas Gerais. Naquela época, as pessoas viviam nessa região, trabalhavam nas minas. Se você fosse uma criança, naquela época, viveria mais com a mãe, porque os homens saíam para procurar o ouro e ficavam fora de casa por um período longo, por muito tempo, gente. Muitas mulheres criavam também as crianças órfãos. Esta era a rotina das crianças nas regiões das minas. Veja no texto a seguir o que conta a história
de Dona Mari Del Piore sobre a vida das crianças. Vamos dar uma olhadinha de como era a vida das crianças na época lá das vilas, na época de 1700? Ó, entre 9 e 12 anos, qualquer menino ou menina participava das tarefas cotidianas de limpar, descascar, cozinhar, lavar, alimentar os animais domésticos, remendar roupas, trabalhar na madeira, pastorear, estrumar a plantação, regar a horta, pajear crianças menores da própria casa ou dos vizinhos, levar recados ou carregar mercadorias. As crianças faziam muita coisa antigamente, né, gente? Nossa, coitadas, né? Escravos ou livres, pobres, podiam ser aprendizes de sapateiros, costureiras, torneiros, carapinas e jornaleiros. Vários deles exerciam atividades domésticas, complementares às realizadas por suas mães. Filhos de doceiras descascavam amendoins, coletavam ovos, colhiam frutas, transportavam feixes da cana-de-açúcar. E filhos de vendedores de tabuleiro portavam tripés, oferecendo aos gritos biscoitos de goma, sequilhos e broa. Outras crianças vendiam os produtos feitos em casas por suas vós ou senhoras. Velas de carnaúba, canjica, comida de angu, renda e flores de papel. Ou seja, gente, as crianças daquela época ralavam pra caramba, né? Trabalhavam muito. Aí aqui nós temos alguns significados de algumas palavras desse texto, ó. A carapina é carpinteiro que trabalhava com móveis. Jornaleiro, trabalhador que recebe por dia de trabalho. Tabuleiro é prancha de madeira onde eram depositados os produtos a serem vendidos. Portar é carregar. Tripé é o suporte de 3 pés para apoiar outro objeto. Sequilho é um biscoito seco feito de um tipo de araruta, que é um tipo de farinha. E o angu é uma massa grossa feita no fogo, misturando farinha de fubá, de mandioca ou de arroz, com água e sal. Então, o que a gente pode perceber é que nas vilas, antigamente, as crianças trabalhavam demais. Além dos pais trabalharem muito, né? Os filhos ficavam mais com as mães, muitas das vezes com as mães, porque os pais eram mineiros, iam para as minas para poder encontrar o ouro e as pedras preciosas. Mas mesmo assim, com os pais trabalhando nas minas, as crianças também tinham um grande trabalho em casa, né? Junto com a mãe, ajudavam a mãe a fazer as tarefas domésticas, ajudavam com as crianças menores, entendeu? Ou então, quando o pai não trabalhava na mina, o pai era comerciante, ou o pai era jornaleiro, ou o pai era marceneiro, ou carpinteiro, as crianças estavam sempre ali ajudando os pais com os seus trabalhos, né? E que muitas das vezes eram trabalhos muito pesados para uma criança, né? Mas infelizmente, naquela época, tinha que ser assim, né, gente? Aí agora, na página 29, nós vamos falar sobre as cidades. Depois que acabou a era das vilas, eles começaram a formar as cidades, né? Onde veio uma população maior, as cidades ficaram mais desenvolvidas, entendeu? Ou seja, elas evoluíram de vila para cidades. Ó, se você olhar as imagens de uma cidade brasileira dos anos de 1800, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil naquela época, encontrará pessoas e construções como estas nas ruas da cidade. Aqui, ó. Quartel da Mata dos Porcos, de Thomas Ender, ele que pintou. Ó, agora observe a mesma cidade em 1905. Percebeu as mudanças que aconteceram? Aqui, gente, é a cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 1800. Olha a diferença é a mesma cidade, só que em anos diferentes. Aqui é em 1800 e aqui é em 1905. Olha só como essa cidade se desenvolveu, não é? Fizeram prédios, tá vendo?
Agora aqui tem carros, bondinhos, mais pessoas andando na rua. Então, a tendência, gente, é sempre a evolução das cidades. Hoje em dia, vocês reparam aqui na foto de 1905 e vejam hoje como é que são as nossas cidades. Tem ônibus, trem, metrô, prédios enormes, entendeu? Ou seja, a tendência ao longo dos anos é as cidades sempre evoluírem, né? Agora nós vamos lá para a página 30. Não foram somente os espaços nas ruas e praças que mudaram. O modo de viver das pessoas também. Por volta do ano de 1920, os parques, as praças e as praias passaram a ser as principais formas de lazer nas cidades. Aqui a gente pode ver a praia de Copacabana. Olha só como é que ela estava cheíssima. Tá vendo a praia de Copacabana? Muito cheia, né, gente? Ir à praia tornou-se um bom divertimento. Os banhistas ficavam mais tempo expostos no sol, com a proteção de guarda-sóis coloridos e protegidos pelos postos de salvamento instalados nas principais praias. Jogar peteca, empinar pipa, jogar voleibol e frescobol já era moda em 1946. Além de chupar um picolé para se refrescar. Quem não gosta, né, gente, de ir pra praia e tá lá com o seu picolézinho? Os sorvetes eram vendidos pelos ambulantes, que puxavam as carrocinhas no meio da praia e também nas ruas da cidade. O que a gente vê também até hoje em dia, né? Quando a gente vai pra praia, diversas pessoas que passam vendendo seus produtos. O futebol passou a ser disputado nas praias, nas praças, nos terrenos baldios, nos campos de várzea. Vários times surgiram reunindo pessoas no mesmo bairro. A disputa entre times eram acompanhados por vários torcedores. Fazer piquenique em um parque da cidade com a família era uma delícia. Melhor ainda era ir a um parque de diversão, com roda gigante, montanha-russa e carrossel. Então, aqui no textinho abaixo, a gente pode ver mais ou menos como é que era o lazer das pessoas de antigamente. Não muda muito para o nosso lazer hoje em dia, né? Que a gente gosta de ir para a praia, fazer um piquenique lá na Quinta da Boa Vista, né? Ir para parques. Só que hoje em dia se incluíram os cinemas, né? Que muitas das vezes a gente vai, cinema, teatro. Tem diversos pontos turísticos no Rio de Janeiro para a gente poder visitar, não é? E tem o momento de lazer das crianças. Antigamente era brincar na rua mesmo, soltar pipa, né? Brincar de bolinha de gude. Hoje em dia tem poucas crianças que fazem, mas ainda fazem, né? Jogar futebol, porque hoje ficam mais no celular ou no videogame, não é mesmo? Ó, para se deslocar na cidade, o bonde foi um meio de transporte usado em cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, o bonde puxado a burro já circulava desde 1859. Os bondes elétricos chegaram ao país em 1892, também no Rio de Janeiro. Eles mudaram o dia a dia das pessoas e muitas delas tinham medo de grudar os pés nos trilhos e ficarem presas neles ou tomarem um choque. Na verdade, gente, essa moda pegou. Todos apreciavam andar de bonde, principalmente aqueles abertos, né? O motorneiro sempre fazia uma pose e o cobrador corria todo o bonde para cobrar os bilhetes. Gente, motorneiro é aquela pessoa que dirigia o bonde. Depois apareceram bondes chamados de camarões. Eram fechados e traziam mais segurança. Os bondes passaram a circular em outras cidades do Brasil na mesma época. A vida nas cidades mudou o cotidiano das pessoas. Nas moradias, isso não foi diferente, com as novas invenções que foram aparecendo. Então, naquela época, gente, começou com o bonde. Eu não sei se vocês já foram lá na Lapa, onde tem os Arcos da Lapa. Em cima dos Arcos da Lapa, ali, era uma passagem do bonde de antigamente, dos bondinhos, né, de antigamente. Só que hoje, esses bondes evoluíram. Hoje nós temos os trens, os metrôs, os ônibus, né, que vão de uma cidade para a outra. Ou seja,
Com o tempo, né, gente, tudo evoluiu, né? Com as tecnologias que foram lançadas, né? Com a evolução tanto dos seres humanos quanto das cidades, da população em si, né? Tudo avançou, tudo evoluiu. A água que corria nas torneiras, o gás que chegava ao fogão e a eletricidade mudaram a vida das pessoas, sobretudo das mulheres e os hábitos da família. E hoje as mudanças continuam. Você mesmo pode descrever quais são. Por exemplo, lá antigamente não existia água encanada, né, que sai do chuveirinho, sai da torneira. Não existia água encanada. Não existia luz elétrica, essa luzinha que é só a gente apertar o botãozinho acende. Não existia televisão, gente, não existia, entendeu? Tudo tinha que ser tudo manual. A luz era através de velas. A água tinha que pegar no rio, ou então naqueles poços, né, que as famílias ricas tinham, os poços que pegavam água, entendeu? Nada era tão fácil assim como é hoje em dia, né? E graças a Deus, ainda bem que tudo foi evoluindo, né? Que hoje nós temos água encanada, rede elétrica, entendeu? Tudo se tornou muito, muito mais fácil, né? Aí lá na página 33 está assim: antes de existirem os telefones, as pessoas costumavam encontrar outras soluções para falar com quem estivesse distante ou mandar uma mensagem. Para as mensagens escritas, usava-se o telégrafo. Esse aparelho enviava uma mensagem por código, que correspondia a letras e palavras que fossem solicitadas. Essa mensagem dava origem a um telegrama, que era recebido pela pessoa. Os telefones começaram a ser usados em 1877. A primeira pessoa a ter um aparelho foi então o imperador Dom Pedro II. Gente, aqui ó, esse aqui é o telégrafo. Ele era usado para enviar uma mensagem a uma outra pessoa que também tinha esse telégrafo. E não eram letras não, tá, gente? Eram códigos. Vocês ainda tinham que descobrir qual era o código para saber o que aquela pessoa queria falar com você. Aí depois, lá em 1877, que foi vir o telefone. Olha o tamanho do telefone, gente. E o primeiro telefone que usou foi Dom Pedro II. Agora vocês imaginam, hoje, né, a gente com o celular na mão ali o tempo todo, falando, conversando. Muito mais fácil, né, gente? Então, como a tia tem falado desde o início, as coisas evoluíram, né? Começaram com as vilas, depois vieram as cidades. Das cidades ficaram super populosas, né? Evoluíram também com a grande tecnologia e hoje, graças a Deus, tornou a vida de muitas pessoas muito mais fácil, né? Tende a evoluir mais ainda, porque a tecnologia, né, a humanidade em si está sempre em evolução, tá bom? Então, essa foi a nossa matériazinha de hoje, tá bom? As atividades vocês vão fazer da página 26 a 35, tá? Atividade da página 26 a 35. Se tiverem qualquer dúvida, podem chamar a tia Cíntia aqui, tá? Ó, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!